Me fizeram uma pergunta aqui, só que eu vou colocar ela aqui na playlist dos devocionais. A pergunta foi a seguinte: o apóstolo Pedro, Tiago, Paulo pagariam um salário para quem é músico na igreja? Me fizeram essa pergunta, né? Minha resposta que eu coloquei aqui no Gabi é a seguinte: eu vou ver se eu copio esse texto aqui e deixo na descrição também para quem quiser ler ele. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Sim, com toda certeza, músicos podem não ser pastores ou presbíteros, mas eles também ensinam teologia através das músicas. Portanto, todas as advertências, exigências e também bênçãos como salário devem também ser aplicadas a eles. Enfim, lembra aquelas exigências que Paulo faz? Não dar ao vinho, marido de uma só mulher, com reputação, enfim, testemunho. Enfim, aquelas admoestações que Paulo faz em todas as suas cartas para os presbíteros, obreiros, enfim. Todas essas admoestações, exigências devem ser critérios para selecionar quem vai participar da liturgia da igreja, do culto, enfim. Então, observando essas coisas, vamos prosseguir aqui. Enfim, as exigências eles devem também exigir das pessoas, também como eles devem receber as bênçãos, né? É a mordomia cristã, a famosa mordomia que tem nos cursos de teologia, né? Eles devem receber essas bênçãos e isso também deve ser aplicado a eles. E eu tenho plena certeza de que... Deixa eu ir para a sombra, deixa eu ver. Espera aí, onde eu parei? Eu tenho plena certeza que se o solteiro ou casado ficar brincando com o pênis dele tempo demais enquanto toma banho, sabendo que é só para lavar e não para buscar prazer, a esposa dele, no caso dos casados, né, nem está no banheiro junto com o músico, não tem nem como dizer que isso é preliminares. Enfim, é pecado mesmo. O cara tá sozinho lá e faz merda. A esposa tá fazendo comida, lavando a roupa, sei lá, com greve. Faz 3 meses, o não me toque dela virou o bom dia e boa noite. Ela acorda e fala, não me toque, vai dormir, não me toque. Ela trocou o vocabulário, né? Aí o cara pega uma laquis e vai sentir prazer, né? Tem que lavar logo a merda e sair do banheiro, cabra safada. Vai elogiar a comida da sua esposa, resolver e consertar seu casamento. Então, esse tipo de músico, esse tipo de pessoa que enfim, se tivesse lá naquela época dos Atos dos Apóstolos, com certeza ia cair morto igual Ananias e Safira, né? Como existe muitos músicos e pastores hoje com a vida conjugal dele dessa forma. Quando ele estivesse tocando bateria, né, o anjo da morte, aquele mesmo lá do Egito, ia aparecer e enfiar a baqueta naquele orifício circular rugoso que ele, enfim, que ele usa para tirar os rejeitos repugnantes do corpo dele, que é da mesma forma abominável diante de Deus, né? Você pode olhar Levítico, você pode olhar o tabernáculo, você pode ver o tanto que Deus abomina sacrifício defeituoso, né? Deus quer aquilo que Paulo fala, né? Sacrifício vivo e agradável a Deus. Se Paulo, Pedro, Tiago ou João, você pode pensar em todas as cartas, tudo que eles escreveram, enquanto eu falo isso, se eles tivessem 10 músicos, até o cara que ficasse com um contrabaixo de 2 cordas, eles pagariam sim, com alegria, um salário equivalente ao de um pastor solteiro. Se fosse casado, tivesse filhos, eles receberiam o salário de um pastor casado. E com o nascimento de cada bebê, o seu salário teria que ser aumentado, enfim. E pensando nos dias de hoje, com a inflação crescendo, parênteses aqui, e aí, irmão, a sua igreja já aceita oferta em Bitcoin, Ethereum, Nano e todas as demais criptomoedas, ou vai ficar continuando no banco central e no papelzinho colorido lastreado em honestidade política? Enfim, fica a dica. Talvez seu salário deve ser aumentado de 3 em 3 meses ou de 1 em 1 ano. E se eu fosse pastor de uma igreja que tem outros vários pastores e tivesse algum poder decisório assim, eu pagaria um salário justo para quem recebe, até as pessoas na porta, olha os carros, limpa o chão da igreja e os banheiros. Não vejo problema em gastar dinheiro com isso. Ao invés de templos cheios de ouro, enfim, aqueles enfeites exteriores, aquelas coisas horríveis, né?
enfim, como se a imaginação nossa fosse inferior às coisas que nós desenhamos e fazemos, né? Eu não vejo problema em gastar dinheiro com isso. Ao invés de instrumentos e templos cheios de ouro, instrumentos musicais tão caros que deixariam qualquer cantor pop famoso, por exemplo, talvez Lady Gaga, a Katy Perry, tem inveja de muitos instrumentos musicais aí de algumas igrejas, né? Só falta colocar diamantes na guitarra do músico, né? Enfim, instrumentos muito caros que deixam qualquer cantor pop com inveja. Eu investiria no povo de Deus, em aumentar o tamanho das famílias, mais bebês e menos teclados, guitarras e baterias de 10 mil reais. É claro que essa questão é bem delicada, né? Seria bom que um pastor que vende muitos livros e tem outras fontes de renda secundárias abrisse mão de seu salário, deixando que esse dinheiro seja usado para auxiliar outros missionários em lugares onde a economia não está tão boa, onde o lugar está, né? Talvez esse pastor, enfim, vende muitos livros, vende cursos, ganha dinheiro em dólar, em euro. Eu não vejo como alegrar o Espírito Santo e continuar recebendo seu salário pastoral enquanto ele já tem uma fonte de renda secundária. Então essa aqui é rapidamente a minha opinião sobre, enfim, salário para músicos de igreja e para, enfim, todas as demais pessoas que cooperam na obra de Deus de qualquer forma. Enfim, espero ter ajudado. Graça e paz.